descer aqui pra só entrar. Pastor, não? Vai fazer ali, né? Pro pessoal te ver, né? Mas é uns 3, 4 músicas. Mais 4 músicas, né? Deixou o portão aberto quando ela pediu? O cadeado está aberto. O cadeado está aberto. Pensei que você ia ficar aqui, pode ser que você vai ficar aqui. Lembra da música? Precisa ter mais um. E fica mexendo no controle. Ah, sei lá, vocês aí. Dois, né? Misericórdia, quanto sal. Bom, acho que o cara fez o som na receita, acho que umas 5 sal. Ah, não, sou chato.
Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live, transmitindo mais esse culto. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos iniciar esse momento que estaremos juntos aqui, conectados com músicas, cânticos de adoração ao nosso Deus, e nessa data especial, né, comemorando aí a nossa Páscoa. Então vamos cantar uma música que diz aqui: Cordeiro, tu és o Cordeiro que se sacrificou por nós. Vamos fazer uma oração, primeiramente agradecendo ao nosso Deus por tamanho sacrifício que Ele nos fez, e podemos comemorar e ter também a vida eterna, um presente nos dado aí, sem merecimento algum, mas mesmo assim pela misericórdia do nosso Pai, Ele assim nos deu. Então, Senhor meu Deus, quero te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma semana que está se iniciando hoje. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia enviou o Teu Filho, Pai, para que Ele cumprisse o Teu plano e me salvasse, morresse naquela cruz de uma forma tão humilhante que passou. E tudo isso, Pai, por inúmeras pessoas que estavam com Ele, que viriam após Ele, até chegar em nós no nosso tempo de hoje, ó Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor, ó Pai, teve esse plano de nos salvar, de nos livrar de todo esse mal, de todo esse pecado. Por mais que nós estamos até hoje contaminados com Ele e com essa tendência pecaminosa a qual temos, ó Pai. E te agradeço porque um dia o Senhor nos libertou de todo esse mal, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também o nosso planeta, Pai, nesse contexto que estamos vivendo hoje.
toda essa crise, todo esse mal que nos força a ficar em nossas casas e temos que nos reunir por aqui através dessas ferramentas as quais encontramos hoje. Mas acredito que Tu tens o controle de tudo. Logo, logo estaremos todos juntos novamente para podermos juntos adorar o Teu nome, estudarmos juntos a Tua palavra, estarmos em comunhão com os nossos irmãos novamente, ó Pai. Enquanto isso, abençoa, Pai, a vida daqueles que estão passando por essa doença, ou pelas famílias daqueles que estão doentes, ó Pai, as famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai, te peço que o Senhor venha estar consolando, confortando a vida de cada um deles, ó Pai. E no mais te agradeço porque a minha família o Senhor tem conservado, os meus próximos o Senhor tem conservado, ó Pai, e acredito, ó Pai, que logo logo todos nós iremos superar isso e já já estaremos todos juntos novamente para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, fique conosco durante o decorrer deste culto e te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Te agradeço por tudo e peço perdão pelas minhas falhas e pecados. Amém. Vamos continuar então agradecendo por tamanho sacrifício. Essa próxima canção que a gente vai cantar aqui a gente cantou ela em uma das cantatas que nós fizemos de Páscoa e ela retrata o momento ali que o nosso mestre Jesus foi crucificado, perdeu o fôlego de vida e que estava morto naquele momento o Salvador e naquele momento sim estava consumada a nossa salvação. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz.
onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para fechar esse momento, escolhi uma música aqui que a letra dela sempre me leva a uma reflexão muito grande sobre o tamanho desse sacrifício feito por Jesus para nos salvar, e literalmente tomou sobre si todo o peso do nosso pecado. E muitos não acreditaram que seria esse o Salvador, muitos o desprezaram. Mas Jesus, ele estava sempre consciente daquilo que era o objetivo dele, e ele não usurpou ser igual a Deus, mas sim respeitou como filho e veio para cumprir o propósito. Mesmo que a gente não merecesse, ele esteve aqui, viveu, foi discriminado da forma que foi, mas todas essas coisas eram necessárias para que fosse cumprido o propósito de Deus, o plano de salvação. E às vezes eu fico me perguntando, será que a gente realmente tem noção do tamanho que foi isso? Do que é um pai entregar um filho por um monte de pessoas que viriam ainda, e por muitas pessoas que muitas vezes zombam desse Deus, muitas pessoas que deixam de acreditar, ou pessoas que não dão o real valor a esse presente que foi dado. E essa música retrata um pouco disso. Ele foi ferido por nos amar. Ninguém acreditou quando o Filho de Deus se manifestou. Ninguém o recebeu, pois era como você e eu, homem comum, e por um tempo limitado, mas a quem creu deu-se o direito de ser filho de Deus, tomou sobre os seus ombros
nos afligia, subjugou, e os meus pecados perdoou, só por amor. Ele foi ferido por me amar, crucificado por me salvar, levou sobre si o meu castigo e morreu, por mim morreu, ressuscitou para justificar o pecador que o aceitar, e ao lado do Pai está, intercedendo por amar. Homem comum que por um tempo limitado, mas a quem deu esse direito de ser filho de Deus, tomou sobre os seus ombros nossas dores, e os meus pecados levou sobre si, e o que nos afligia subjugou, e os meus pecados perdoou, só por amor. Ele foi ferido por me amar, crucificado para me salvar, levou sobre si o meu castigo e morreu, por mim morreu, ressuscitou para justificar o pecador que o aceitar, e ao lado do Pai está, intercedendo por me amar. Ele vive o ressuscitou. Oi? Ele vive, não, ressuscitou. Qual? Ele vive, né? Ele vive. Essa aqui? Pensei que era aquele. Não? Eu tenho um Deus que é eu tenho um Deus
Agora, quem vai estar aqui à frente é o pastor João Carlos. Então, fique conectado aí. Graça e paz, irmãos, tudo bom? Como nós temos, desde que a igreja está em confinamento, né, em quarentena, temos feito culto online. Hoje aqui em casa, graças a Deus, está cheio, a família está toda aqui reunida. Hoje é domingo de Páscoa e muito bom estar em volta à família, apesar de todo o cuidado que precisamos ter por conta dessa Covid-19. E hoje é Páscoa, domingo. Sabemos que hoje, o domingo, nós trazemos à memória a ressurreição de Cristo Jesus, depois de ter padecido na cruz do Calvário, a nosso favor. E nós temos razões para glorificar o Senhor, ainda em meio a essa turbulência que estamos vivendo. Então que você possa sentir-se agraciado, agraciada, aqui em casa também todos, pelo Senhor, porque é Ele que nos livra, é Ele que guarda, Ele que cuida, apesar de nós também termos que fazer a nossa parte. Nós não estamos imunes de fazer aquilo que precisamos fazer para também evitarmos aí essa pandemia, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João, capítulo 15, vamos ler o verso 13. Nós vamos falar sobre Jesus, o Cordeiro Pascal, que renova a esperança. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa que renova a esperança. João 15, verso 13. Vamos ler somente esse versículo, mas depois nós vamos falar um pouquinho do contexto que está esse verso também. Que diz assim, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. O próprio Cristo está dizendo nesse evangelho, através do evangelista João, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se nós formos fazer uma pergunta e vamos fazê-la, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você escuta Páscoa? E aí para nós refletirmos um pouco, né, dentro dessa Páscoa. Embora hoje o mundo, o Brasil, em quarentena, então pouco se viu aí a questão dessa comercialização aí do chocolate, do ovo de Páscoa, né? Embora ainda teve. Mas quando você ouve falar sobre a Páscoa, o que vem à sua memória, o que vem à sua mente? É bem dizer que a festa que hoje conhecemos como a Páscoa é uma coxa de retalhos aí em diversas culturas, né? Em épocas diferentes. E a Páscoa, eu posso dizer, por conta dessa cultura, em diversas culturas, ela acaba sendo uma concha de retalhos que foi costurada durante os séculos. Isso é um fato. Mas podemos imaginar que o nosso Deus, ele não nos vê como uma mercadoria. O Deus, ele nos vê como filhos amados. Vê as irmãs como filhas amadas. Apesar de estar numa sociedade capitalista, dominada pelo comércio, materialismo, né? Em muitos momentos aí é possível aí a nossa fé ser confundida aí com fé que gira em torno desse comércio aí por conta da Páscoa. Porém, sabemos que, pela Escritura, que o verdadeiro significado, sentido da Páscoa é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte, ela está vista por Deus sendo necessária, irmãos, para a salvação da humanidade. É bem claro, se nós formos conversar a respeito disso, e já temos plena convicção disso, que a morte do Senhor Jesus Cristo ela foi necessária para que o mundo pudesse alcançar a salvação a partir de acreditar, crer em Cristo Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, ou melhor dizer, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então precisamos reconhecê-lo como o Salvador, reconhecê-lo como o Senhor. Em João 11, versículo 25, quando Jesus foi chamado pelas irmãs, Marta e Maria, porque Lázaro estava doente, e Jesus ele demorou no caminho,
e ao chegar já tinha morrido alguns dias. E aí Marta então foi falar com ele, que ele já estava morto, e Jesus disse o seguinte para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Cristo, ele trouxe essa palavra para essa mulher que estava com o seu coração despedaçado, porque o irmão acabara de falecer há alguns dias. Mas Cristo, ele disse para ela, talvez ela não compreendeu naquele momento o que ele estava dizendo, porque ele estava dizendo que ele era a própria ressurreição, que ele era a própria vida. Porém, aquele que cresce nele não ia morrer, mas iria viver. Então, para que Jesus falasse acerca da ressurreição desta maneira, o texto ele também nos revela um Deus que morreu. Porém, a morte não conteve, ele ressuscitando aí ao terceiro dia após a sua morte. Então Jesus ele tinha poder nas suas palavras, ele sabia o que estava falando com convicção plena, porém a humanidade da sua época, como a de hoje, a grande maioria, também não compreenderia o que ele também estaria falando. Porém, eu quero nesta noite refletir com os irmãos a respeito desse texto que nós lemos em João 15:13, que diz: ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida a favor dos seus amigos. Esse texto de João 15, ele está adornado pelo contexto onde o próprio Senhor Jesus Cristo ele conforta os seus discípulos em João 14, de 1 a 6. Quando ele vai dizer que ele vai preparar lugar, e se assim não for dito, que ele fosse preparar lugar, para que aonde ele estivesse, depois de lugar estar pronto, viesse buscar os seus, para onde ele estivesse, os seus também estivessem com ele. Então isso era um conforto e um consolo, porque Jesus Cristo já estava falando a respeito da sua morte, da sua partida. Ele também promete um outro consolador, também em João 14, a partir do verso 16 até o 26, falando a respeito da sua partida, ele fala que era necessário ele ir para que o outro Consolador viesse, que é o Espírito Santo da promessa, que esse queria ensinar, que iria lembrar os ensinamentos, que iria nos convencer do pecado, do juízo do juízo. É o Espírito Santo que habita na igreja desde o Pentecoste, quando o Espírito Santo então desce ali em Atos capítulo 2, quando Pedro ele prega a sua palavra ali, e ali naquela festa de Pentecoste, começa então o Espírito Santo descer e batizar aqueles irmãos ali, que ali estavam. Diz que também deixaria o mandamento, o seu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como ele vos amou. Em João 15:12 também, antes do texto que nós estamos conversando, ele também deixou essa palavra que era como mandamento. Apesar que muitas vezes nós confundimos essa questão de amar uns aos outros, muitas vezes nós não abrimos mão de nossas vontades próprias para poder amar ao próximo, assim como Cristo também amou a igreja, entregando a si mesmo. Mas Jesus é a nossa Páscoa que renova a esperança, irmãos. Então, assim, eu quero refletir com os irmãos algumas coisas a respeito da Páscoa, nesse texto que nós lemos em João 15:13. Então, a primeira reflexão é que a Páscoa nada mais que uma prova de amor de Deus. Jesus, ele está dizendo que ninguém tem amor maior do que o dele. E muitas vezes nós confundimos. Embora a Bíblia diz que nós devemos amar como Cristo amou o nosso próximo, mas ninguém vai conseguir chegar ao termo desse amor que Cristo teve pela humanidade, como nós deveríamos ter uns pelos outros. E ele está dizendo que ninguém teria. Mas se nós lembrarmos de João 3,16, onde é dito pelo evangelista João, ele que Deus amou muito de tal maneira que ele entregou, deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos disseminar, dissecar esse texto, nós vamos ter aprendizado ali que vai nos edificar de tamanha forma, tamanha sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus, ele não levou em conta o pecado que nos separava dele mesmo. Porque nós sabemos que, por conta da herança de Adão, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
É obviamente que nós precisamos entender isso biblicamente. Aí vai lá para o início da criação, quando Adão então desobedece a palavra de Deus, e aí vai dizer em Romanos 5, Romanos 6, que ali, Romanos 3, Romanos 5, melhor dizendo, que por causa de Adão o pecado entrou no mundo, por causa do pecado entrou a morte, assim todos morreram. Ou seja, então todos estão destituídos da glória de Deus. Então Deus, por conta desse grande amor, ele não levou em conta esse pecado. Mas ele entregou o Filho dele a si mesmo para morrer em nossa morte. E o seu amor fez com que ele providenciasse a nossa libertação da escravidão do pecado, da ira vindoura de Deus, da morte eterna. E é isso que a Páscoa significa. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, em Êxodo, nós vamos ver que a Páscoa ali também, a Páscoa judaica, ela foi também a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Quando foi imolado um cordeiro imaculado, as portais foram marcadas com sangue, o anjo da morte passou, e ali todas aquelas casas que estavam com a marca do sangue do cordeiro, vista pelo anjo da morte, então foi livres que o anjo entrasse e matasse ali então aqueles que ali estivessem, inclusive os pequeninos. Mas então nós estamos libertos em Cristo da condenação eterna e da ira vindoura de Deus. O verbo, melhor dizendo, o verso diz que ninguém tem maior amor do que este. E eu digo que Jesus, ele fez o que fez por amor a mim e a você. Interessante quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer, olha, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a ideia que Paulo constrói aqui é essa. Ele, Cristo, precisou ser imolado para que, então, nós fôssemos libertos. E aí algumas perguntas para nós refletirmos. Qual é mesmo o seu problema que tem te afastado da comunhão de Jesus Cristo, que Jesus Cristo lhe colocou? Qual é a sua queixa? Ela procede legalmente? A ideia é que devemos amar o Senhor acima da nossa própria vida. Não digo amar com palavras, eu não digo amar aleatoriamente, mas eu digo que nós devemos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E aí o apóstolo Paulo, só para nós entendermos um pouco melhor, quando ele escreve à igreja aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, verso 14, ele vai dizer que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos trouxe ou nos transportou para a sua maravilhosa luz no seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Veja que o apóstolo Paulo ele está afirmando algo que o próprio Cristo já havia falado. E ele agora, ele diz para essa igreja aos Colossenses que Cristo de fato libertou do império das trevas todos aqueles que de fato fazem parte, aqueles que crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí quero que vocês pensem comigo. Quais os efeitos propostos por Deus na ressurreição de Jesus, na ressurreição de Cristo? Quais os efeitos que foi proposto ali por Deus na ressurreição do nosso Senhor e Salvador? Primeiro, nesse texto de Colossenses nós podemos pensar. Primeiro que ele nos libertou do império das trevas. Queira você aceite isso ou não, qualquer um que está aqui, em qualquer lugar desse mundo, é um fato. Você acreditando nessa história ou não, mas aconteceu. Eu falo isso porque aí, por causa da fé que eu tenho. Obviamente que a fé demanda muito isso. Mas você poderia pensar e refletir nisso? Que de fato o homem, por conta de um pecado, ele morreu para Deus, ele morre afastado de Deus, ele nasce morto para Deus, e Jesus precisou vir até a cruz como Cordeiro Pascal, morre, ressuscita no terceiro dia,
E Paulo agora ele vem afirmar essa palavra de Cristo, dizendo que ele nos libertou, que Cristo nos libertou do império das trevas. Uma segunda reflexão que podemos fazer nesse texto de Colossenses é que quando ele nos liberta do império das trevas, ele nos transporta para o reino do Filho no seu amor. E é muito interessante nós pensarmos nisso. Não importa quanto tempo iremos passar aqui na Terra, mas que um dia isso vai alcançar a minha vida e a sua vida. Por isso que todo ano que se passa e nós, nesse mês, nós lembramos a Páscoa, temos que trazer a memória do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Assim é com a ceia, porque Cristo vai dizer que é para nós fazermos isso em memória dele, ou seja, é lembrar do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas aí pensando, qual o resultado dessa redenção e remissão dos pecados? Então, quando eu penso na liberdade ou na libertação que ele me deu e que ele me transportou, porque o verbo, ele, embora pareça estar no passado, mas ele é um presente que ele é ação completa. Tá? Que no termo grego, ele é o aoristo. Ele acontece agora, mas aconteceu de uma vez por toda. Não tem como voltar isto. Por isso que, então, vamos afirmar, Jesus é a nossa Páscoa que renova a esperança. Segunda reflexão, queridos, da Páscoa. A Páscoa nada mais é que uma demonstração de humildade. O texto, a parte B do texto que nós lemos em João 15:13, vai dizer que ele dá a alguém a própria vida. Cristo, ele abriu mão da sua glória, e nós vamos ver isso lá em Filipenses 2, a partir do verso 6. O apóstolo Paulo, e repito isso novamente, possivelmente vou repetir isso outras vezes aqui, ainda nessa palavra, nessa reflexão, ele chama Cristo de Cordeiro Pascual, que foi imolado, lá em 1 Coríntios 5:7. Então veja, Cristo ele deu a sua própria vida. E aí eu e você precisamos imaginar e precisamos lembrar que quando Cristo ele foi crucificado, ou estava crucificado, ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feito, ou contudo, seja feito a tua vontade, não a minha. E aonde eu quero entrar com isso? Isso é uma demonstração de humildade da parte dele. Cristo, quando ele abre mão da sua própria vida, ele era Deus, ele abriu mão, ele sabia, humanamente falando, qual era o sofrimento dele na cruz do Calvário por causa do nosso pecado, porque lembre-se que ele não tinha pecado nenhum, a Bíblia diz e afirma que nenhum dolo foi encontrado em sua boca. Então, sobre ele no madeiro, foi o pecado da humanidade, por isso que ele sofreu tanto, aquele peso, e ele fez uma atitude de humildade, que você precisamos, como filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos pensar. Amados, a bem da verdade, Cristo, o tempo todo esteve na terra, ele demonstrou que ele era humilde. Ele andou com pecador, ele andou com prostituta, com ladrão. Mas, por outro sim, ele também, você pode lembrar aí dos evangelhos, que Cristo ele não fez acepção de pessoa. Ele andava em todos os lugares. Ele comia, como diz, com os pecadores. Ele também lavou os pés dos seus discípulos. Embora isso era uma situação da cultura judaica. Ou seja, ele era igual como os demais, humanamente falando. João Batista vai dizer que, quando ele vê Jesus passando, em João 29, ele está escrito que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olhando para esse texto que estamos analisando, Cristo, ele deu a sua própria vida. E na minha concepção, foi uma demonstração de humildade. E aí, nós podemos parar a pensar. Você entende que precisa ser humilde diante da humildade de Cristo? Obviamente que todos nós temos que viver essa humildade. Temos que ter humildade em nossas vidas. Você entende que deve abrir mão da sua vida para viver a vida de Cristo? Seria uma pergunta, na verdade. Quanto, de fato, de nós podemos abrir mão disso? Hoje eu estava falando aqui para a Júlia, estava vendo uma cantora gospel,
uma determinada situação, e ela falou que aquilo ali era como fosse algo que eu gostava de fazer. E eu disse para a Júlia, o quanto que eu e você, como os crentes, está aquém, ou estamos aquém do ideal de Jesus Cristo. Que nós não conseguimos abrir mão das nossas vontades próprias, dos nossos gostos, que achamos que temos que fazer e devemos querer. E Cristo, como modelo, como exemplo meu e seu, como Senhor da nossa vida, Ele abriu mão da vida dele, em detrimento à nossa vida. E hoje o que nós temos que fazer é abrir mão da nossa própria vida para viver a vida dele. Mas nós não queremos isso. Porque nós queremos viver a nossa vida, nós queremos fazer a nossa vontade que ela aconteça, os nossos gostos e assim por diante. E aí você passa a refletir. Mas a ideia é que nós precisamos ser humildes. Essa é a bem da verdade. Não sei se você consegue estar caminhando comigo nesse raciocínio, nessa reflexão. Olha só o texto. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus é a nossa Páscoa, que renova a esperança. E terceira e última reflexão, a Páscoa ainda nada mais é do que o perdão para o mundo. Aí vai dizer o finalzinho do texto de João 15:13, que vai dizer, olha, em favor de seus amigos. Ou seja, o final do verso nos diz que ele está dizendo que ele entregou a sua vida a favor dos seus amigos. Então Cristo, quando ele se entrega à morte, amados, ele tem um olhar de perdão pelo mundo. Ele veio para dar a vida, você entende isso? E a vida em abundância a quem crê no seu nome. E a Bíblia ela é bem clara quanto a essas verdades que aqui nós estamos falando. Cristo, ele é o maior revolucionário da história, de toda a história humana. Se nós conseguirmos estudar a história da igreja, aliás, antes da igreja, a história do povo hebreu, e adentrando para a igreja, nos patriarcas ali e tudo mais, depois o apostolado, você vai perceber o quanto de fato ele veio da vida e vida abundância. Que muitos no passado entregaram a sua vida para Cristo, de fato deixaram que Cristo vivesse na vida deles. Que não temesse a vida. Deixa aqui até abrir um parênteses, que hoje eu também vi algo. Essa pandemia, só para não deixar aqui passar nesse vácuo, eu acredito que as igrejas estão corretas em obedecer a esse chamado aí do governo federal, governamental e municipal. Porque não é perseguição religiosa. Muito pelo contrário, é para evitar-se uma pandemia desastrosa. Não somente na família, mas também na saúde. Porque nós sabemos que a saúde é precária. E essa população toda, se praticamente a maioria esmagadora for contaminada ao mesmo tempo, como é que vai dar conta? Aí, obviamente, que haveria uma mortandade muito grande. Então, veja, como eu disse, eu ouvi alguém falar hoje que tem que sair porque tem que servir. Eu acredito que nós temos que ser racionais, pedir sabedoria do alto para o Senhor e saber o quanto nós precisamos aguardar para o momento que as nossas vidas possam voltar à normalidade. E aí, obviamente, precisamos pedir, então, sabedoria para o Senhor. E é claro que precisamos, então, entender o que tudo isso aí significa. João Batista, novamente, ele vai dizer que Jesus, fechando ali o parênteses, né? Jesus, ele é, eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Melhor dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus, ele relata o nascimento de Jesus, irmãos, e em Mateus 1:21, ele vai dizer assim: ela, Maria, mãe de Jesus, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Interessante nós pensarmos e refletirmos nisso, né? Isso se deu lá no nascimento de Jesus Cristo. Quando se foi revelado que Maria iria engravidar. E ali então o anjo aparece para ela, o Espírito Santo, né, e fala isso a ela como seria. Em João 11, 25, ele mesmo vai dizer, como eu já falei no início dessa palavra, para Marta, que ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. Ou seja, eu estou aqui dizendo nessa terceira reflexão que quando Jesus ele entregou a vida a favor de muitos ou de seus amigos, e eu estou dizendo nessa reflexão que a Páscoa nada mais é que um perdão para o mundo, e de fato é. Porque Jesus Cristo, quando ele foi levantado daquele madeiro, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e agora está dizendo que se nós crermos nele como sem Salvador, nós estamos salvos. E obviamente que isso vai, todos os nossos pecados de ofensa a Deus, eles estão perdoados. E é muito interessante, claro que isso nós vivemos pela fé aqui na Terra. E a Páscoa, querido, ela tem esse significado de libertação. E isso deve fortalecer a tua fé e a minha fé. Por isso que é interessante nós refletirmos e pensarmos acerca disso. E aí a conclusão dessa reflexão, eu quero trazer à nossa memória aquilo que nós estamos falando desde o início. Primeiro, a Páscoa nada mais é do que uma prova de amor de Deus para a minha vida e sua vida. Por quê? Porque Deus entregou o seu único filho, unigênito, para morrer a nossa morte. A segunda reflexão, que a Páscoa nada mais é do que uma demonstração de humildade. Por quê? Porque Cristo abriu mão da sua glória, nasceu em figura humana, foi humilhado até a morte. O texto vai dizer lá em Filipenses ainda que ele foi obediente até a morte de cruz. E aí eu e você precisamos refletir isto. E a terceira reflexão, que a Páscoa nada mais é, queridos, que o perdão dos nossos pecados. Como é que eu e você poderíamos alcançar e testificar dessa vida eterna se de fato Cristo não tivesse morrido, padecido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia? Agora, queridos, nós estamos aguardando a volta dele. Glória a Deus por isso. Quando ele virá buscar a igreja ataviada, o seu povo, para onde ele estiver, estejamos também nós, a igreja, que ele comprou com alto e sublime sangue. Que Deus amado possa nos dar compreensão da sua verdade o tempo todo. Que nesse tempo eu e você possamos ter a nossa fé fortalecida e alimentada sempre pela sua palavra. E que eu e você possamos dar lugar para que o Espírito de Deus trabalhe constantemente nas nossas vidas, amados. Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar o Alisson para ele cantar mais aqui uma canção, antes de nós irmos participar da mesa do Senhor. E como disse, e tenho explicado a semana toda, vamos participar com muita reverência. Você já deixa aí os elementos aí preparados, para que daqui a pouco, na minha volta aqui, nós vamos então orientar e ministrar a ceia, tá bom?
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. A Páscoa, ela nos faz lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, e é obviamente que nós trazemos essa concepção também para a ceia, para os elementos. O pão que representa o corpo dele, que foi pregado, moído, passado ali na cruz do Calvário, e o seu sangue, né, o cálice que representa o seu sangue, a nova aliança, o sangue que foi vertido para a remissão dos nossos pecados. Olha, é interessante que se Cristo ele não tivesse padecido naquela cruz, também era impossível eu e você, além de desfrutarmos da salvação, também não poderíamos também ter nenhuma razão para participarmos da mesa do Senhor. Hoje eu estou aqui em casa com a minha família reunida para a glória de Deus. Eu creio que você também está com a sua família aí na sua casa. Como nós temos pedido e falado que é algo novo para nós, a igreja não havia passado por isso. E essa tecnologia, ela nos ajuda a estarmos próximos e podemos fazer o trabalho da igreja ainda cada um nos seus lares. E como foi dito, também entendemos que a igreja ela não poderia ficar sem a ceia, porque é um mandamento, uma ordenança do Senhor. Mas quando nós vamos lá para a história, e nós vamos ver no início da igreja, que a igreja ela se reunia de casa em casa, ela partia o pão. A igreja naquela época não tinha templo, como nós temos hoje, para poder reunir num lugar só. E havia o templo de Herodes, mas eu não acredito que os discípulos faziam a ceia ali, porque ali era um local de oração. Nós vemos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 3, nós vamos ver, capítulo 3, nós vamos ver ali que quando Pedro passa ali e aquele homem coxo, ele pede uma esmola, e ele diz que não tinha, o que ele tinha era para fazer em nome de Jesus Cristo, e aquele homem foi curado. Mas aí ele dizia que ele estava indo para a oração. Então eu entendo que aquela época, a ceia, ela era ministrada pelos apóstolos nos lares, de casa em casa. E como nós temos o privilégio também de estar fazendo assim. Assim como nós levamos a ceia quando tem algum enfermo que não pode ir à igreja, algum idoso que não pode se locomover para a igreja, e assim por diante. Então, mas quando que nós devemos fazer isso? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer, para mim, você no versículo 26, assim, porque todas as vezes que comerdes este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a igreja ela deve participar da mesa do Senhor até quando Jesus vem arrebatar. E aí ela não vai ter mais aqui nenhuma razão, né, para poder então participar da ceia, porque nós vamos estar, a igreja vai estar com o Senhor.
Então quero orar com você, consagrando os elementos, você que está aí na sua casa, sacerdote do lar, chefe da família, você possa então depois servir a sua família nesse instante. Se você estiver sozinho, não tem problema também, participe. Se você não for participar, mas que você possa estar aí em espírito de oração, mas que o texto vai dizer assim para a nossa orientação. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí é onde o versículo seguinte, 28, vai dizer que cada um deve olhar para si, se examinar se está apto de participar ou não. A única pessoa que pode se impedir de participar da mesa é só você. Ninguém mais pode fazer isso por você. Porque ela é a mesa do Senhor e o texto está bem claro no ensinamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas aqui também tem outra situação. Ele manda examinar-se e depois come e bebe. É claro que nesse exame nós vamos encontrar pecados, talvez que ainda não confessamos, erro que nós estamos trilhando. O que nós temos que fazer? Confessar esses pecados ao Senhor. Então, tempo de oração. Orar, confessando ao Senhor. E aí então ele vai dizer: coma do pão e beba do cálice. E aí, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si mesmo. Então, amados, que quando eu e você fomos comer desse pão e tomar desse cálice, lembre-se que aqui existem algumas verdades. A primeira verdade é que Jesus Cristo morreu. A segunda verdade é que ele ressuscitou. E uma verdade também que está bem clara nesse texto é que ele vai voltar. Então essa deve ser a nossa tônica ao comermos o pão e tomarmos o cálice. Tá certo, irmãos? Então eu vou orar aqui, consagrando os elementos, e aí você então possa servir a sua família. E aí depois cada um em casa aí pode fazer a oração agradecendo. O Arthur ainda vai cantar algum louvor depois de você? Não? Então depois disso nós vamos estar, da oração final, vamos estar encerrando. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te bendizemos, te agradecemos por esse tempo aqui reunido e por essa oportunidade que ainda a igreja, em quarentena, sem poder ter reunião presenciais, mas a igreja não fechou, Pai. Porque a igreja somos nós, aqui nós estamos reunidos, existem outros irmãos reunidos em outros lares, e queremos, ó Pai, que o Senhor está presente em cada lar, abençoando e falando conosco para o louvor do Teu nome. Obrigado, Pai, pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a fé para podermos crermos nesse Senhor e Salvador. Cremos que Ele morreu e Ele ressuscitou. E ainda que Ele vai voltar para nos buscar para estar para todos sempre juntamente com Ele. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, de podermos participar da Tua mesa. Eu lembro, Pai, que ainda no mês passado nós ainda estávamos reunidos na igreja e podemos participar juntamente com os irmãos ali na reunião presencial. E hoje, um mês depois, ó Pai, por conta dessa quarentena, estamos todos os nossos lares, mas com a mesma fé, com o mesmo temor e tremor, para podermos participar da Tua mesa. Pai, quero pedir perdão pelos meus pecados, que o Senhor esteja me assistindo, Pai, me fortalecendo, Senhor, de maneira que eu possa ter minha fé firmada sempre na Tua palavra e no Senhor, Pai. E que o Senhor, Pai, possa estar consagrando, Pai, esse pão que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e esse cálice que representa o sangue da nova aliança que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Pai, que ao comermos o pão e tomarmos o cálice, Pai, nós possamos anunciar Cristo, que a nossa fé possa estar alicerçada, alimentada, fortalecida, de tal maneira, Pai, que nós possamos glorificar o Teu nome. Pai, muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Aqui eu vou estar servindo a minha família. E aí você em casa, aí, por favor, sirva também aí a sua família. Tem mais uma? Sim. Cadê o segundo ficha? Ele não segue não, né? Deus te abençoe.
estou sentindo como ele é primitivo aqui, viu? Literalmente nós estamos... Irmãos, servi aqui a minha família, se você serviu a sua também, então podemos então comer e depois tomar também o cálice. Comamos todos e bebamos. Mais uma vez, Senhor, eu quero vir agradecer pela fé que o Senhor tem sustentado a cada dia. Agradecer, Pai, porque esse ato aqui, Pai, ele é, apesar de ser emblemático, Pai, simbólico, mas isso nos traz à memória e o coração que, de fato, Cristo ele foi até aquela cruz e morreu em nosso lugar. E glória a Deus por isso que a morte também não conteve e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à tua destra, Pai, intercedendo por nós. Que nós possamos, ó Pai, ter consciência, de fato, desse sacrifício da cruz em todo momento das nossas vidas. Nós oramos com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus abençoe. Uma boa semana para todos aí, tá? E não esqueça que no meio de semana nós temos compromisso aqui novamente online, né? Quarta-feira. Eu estou preparando alguma coisa para nós falar na semana sobre oração. E se nós conseguirmos, aí vamos fazer algumas lives aí também na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Tá bom? Deus abençoe, amado. Pode ser. Pode ficar.